Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo semanal. Hoje, especificamente, trataremos da questão 467 do Livro dos Espíritos e mais algumas outras. E também faremos o estudo do livro Calma, de Emmanuel, e do livro Amizade, de Meimei. Então, na questão 467, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, pode o homem se livrar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, ou seja, as tentações do mau espírito que fazem o possível para que ele se prejudique ou trilhe um caminho tortuoso? E aí os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Olha só, tem aquelas pessoas que desejam o mal, então ela deseja que a pessoa se prejudique, então esse desejo chama um mau espírito. Se a pessoa fala assim, eu quero que essa pessoa realmente se prejudique, se dê mal, aconteça uma coisa muito negativa na vida dela, então esse desejo chama um espírito. Ou então se a pessoa também tiver somente um mau pensamento, não desejando nada de mal, mas só que ela pensa mal todo dia, uma situação ruim, ou de tristeza, ela se acha menor, qualquer coisa que seja ruim, que não seja boa, ou seja, um pensamento que leva ao mal, vai atrair um espírito semelhante. Então, um momento de tristeza pode atrair um espírito melancólico, um momento de ira pode atrair um espírito colérico, e assim por diante. Na questão 468, Kardec pergunta: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Então, vamos supor, vem um espírito, tenta levá-lo ao mal, e a vontade dele fala assim, não, esse caminho eu não desejo e não vou. É isso que ele está perguntando. Então, a vontade dele repeliu. Então, eles renunciam às suas tentativas, e aí o espírito responde, o que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Ou seja, naquele momento ele não conseguiu nada, porque a vontade da pessoa repeliu aquela intenção. Só que vamos dizer assim, vamos ver se, quem sabe, um momento ou outro ele pode chegar a estar numa má sintonia, num mau momento, para que aí sim eu me aproxime e possa sugerir um pensamento ruim. Porque vamos pensar, tem dias que nós estamos bem, mas tem dias que as coisas que não necessariamente nós fazemos, mas que a vida nos oferece, nos tiram um pouco do sentimento melhor, ou então de uma vibração melhor, que às vezes nos causa uma contrariedade ou uma tristeza. Aí, nesse momento, é o momento que ele vai tentar, ele vai se aproximar, porque, opa, é um momento de fragilidade. Diante disso, assim, agora, quem sabe vai dar certo. Então ele se aproxima para justamente tentar ver se consegue haver uma segunda influência. Por isso que ele fala, fica ali na espreita tentando. Se essa é a vontade do espírito chegar e fazer por onde prejudicar a pessoa. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, como a gente pode chegar e fazer para neutralizar essa influência? Olha, eu vou barrar. E aí os espíritos são bem claros, falam assim, ó, praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Então, praticando o bem, colocando a confiança em Deus, é o primeiro requisito. Vai repelir a influência dos maus espíritos, né? E dos espíritos inferiores. Agora, a questão de a gente sempre manter a vigilância, né? Ou seja, vem uma sugestão, aí você, não, eu não desejo seguir esse caminho. Sempre está pensando se o caminho leva a um resultado bom ou ruim. Aí, diante disso, você vai estar sempre com cautela, sempre precavido para que não seja joguete na mão dos espíritos maus ou inferiores. Questão 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem, assim, em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Ele está perguntando o seguinte, vamos supor, será que esse espírito foi dado missão de fazer o mal para nós, de fazer uma tentativa de nos atentar, né? Ou seja, vamos ver o que os espíritos respondem. Eles dizem o seguinte, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Ou seja, não tem nenhum espírito que fala assim, esse daqui veio para matar, esse aqui veio para roubar, esse aqui veio para poder fazer várias coisas ruins. Não. Não existe missão destinada ao mal. Aí ele continua dizendo, aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Então ele vai fazer por livre-arbítrio. Eu desejo fazer o mal, eu vou fazer. Faz porque quer. Ele continua dizendo o seguinte, pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, cabe a nós a gente repelir a influência do mal, porque a gente se tornou melhor. Quanto mais a gente busca o bem, mais a gente vai estar imune às influências do mal, porque quando vier sugerido um mau pensamento, fala assim, não, não é esse pensamento que eu desejo praticar na minha vida, porque é aquela questão de nós nos reconhecermos como seres sagrados, filhos de Deus, e lembrarmos que nossa condição eterna nos cobra cada vez mais uma postura melhor, mais adequada. Dessa forma, a gente vai caminhando aos poucos, evoluindo e crescendo, para que a gente possa consolidar um bom caminho, e não um caminho tortuoso, um caminho que possa nos levar à derrocada. Questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? E os espíritos respondem, é quase sempre efeito das comunicações, em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles estivestes durante o sono. Quando a gente dorme, nós saímos do corpo e o que acontece? Nós entramos em contato com espíritos diversos. Primeiramente, diante das nossas inclinações, nós temos a nossa vontade. A nossa vontade dirige aonde nós vamos estar. Se a nossa vontade não é uma vontade muito positiva, naturalmente nós vamos para lugares ruins, ou seja, moralmente mais baixos. Se a nossa vontade é mais dirigida para o bem e progresso, nós vamos para lugares melhores. Conforme a gradação mais evoluída, conforme a gradação de moral que a gente atinge, nós vamos a patamares melhores. Invariavelmente, nós sempre temos conversas de tempos em tempos com os nossos guardiães, né? Os nossos mentores. Muitas vezes eles conversam com a gente na vigília, outras vezes eles conversam com a gente durante o dia, e vem as informações. Aí vem a questão de uma satisfação, ou de uma ansiedade, ou de uma coisa, um sentimento de angústia. Às vezes é uma advertência, às vezes é uma orientação, às vezes é uma felicitação que a gente está num caminho bom e coisas boas estão por vir, né? Então, várias situações podem acontecer, por isso que ele está explicando. Esse contato com os espíritos vai nos trazer determinada sensação, melhor ou pior, de acordo com aquilo que foi passado, foi falado, ou daquilo que a gente viveu durante essa experiência fora do corpo. Questão 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Olha que interessante.
ele está dizendo o seguinte: os espíritos eles só aproveitam as circunstâncias da vida ou eles podem manipular e criar uma espécie de teatro. Vamos criar uma situação, movo essa peça para cá e essa para lá e vamos ver. Aí ele fala: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis, tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, o que ele está dizendo? Ele está explicando o seguinte: pode ser que seja para o bem ou para o mal, sempre tem as influências. A questão é, o principal sempre é, diante da prova, qual é a sua postura, se é melhor ou pior. Então, os espíritos podem criar. E os espíritos inferiores costumam bastante vezes criar situações nas casas. Então, coloca a mulher contra o marido contra a esposa, o filho contra o pai, a filha contra a mãe, o sogro contra a nora, o genro contra o sogro, contra a sogra. Então, é muito comum essas situações. Às vezes, a pessoa está no trabalho e o chefe começa a implicar com determinado funcionário, e aí o que acontece? Cria uma situação onde os próprios funcionários levam a uma situação negativa, e a pessoa às vezes cai naquela armadilha por várias situações criadas, e às vezes maus pendores que as próprias pessoas possuem, como se fosse uma espécie de jogo de xadrez onde se movimentam as peças, e a pessoa acaba sendo levada a determinadas situações que pode chegar a fazer ou não fazer uma boa escolha. E aí, diante disso, tem os resultados, é lógico. Então, os bons espíritos sempre fazem o possível para ajudar em todas as circunstâncias, mas a gente tem que lembrar que os maus espíritos estão por toda parte também e tentam fazer, diante das obsessões que eles acabam engendrando, as possibilidades de levar à frente as suas malevolências, né, as suas maldades. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora nós chegamos no item possessos, né? Lembrando que na questão da obsessão, nós temos 3 níveis. O nível da obsessão simples, né, que é uma obsessão mais sutil. O nível da fascinação, que é um segundo nível, onde é um pouco mais complexo, onde a pessoa já, muitas vezes, quando é avisada que está no nível de fascinação, ela nem acredita e acha que isso é fora de propósito. E o possesso é onde que já tem a questão do espírito governar, de certa forma, a vontade da pessoa, né? Então, ele acaba se apossando. Então, o que acontece? É uma espécie de simbiose, onde o espírito toma conta da pessoa temporariamente até que ela consiga se livrar da possessão. E é um tratamento que demora para poder chegar e fazer equilíbrio. Questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Aí ele fala: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, o que está explicando? Está explicando em relação à primeira coisa. A pessoa pode chegar e substituir? Não é isso que acontece. Numa situação de obsessão, seja qual for o nível, o espírito se aproxima e se liga através de pensamento e sentimento. Então, há uma identidade fluídica onde um espírito entra em contato com o outro. Por isso que ele perguntou, a pessoa entra no corpo e o outro sai? Aí eu falei assim, não, isso não existe. Então, primeira coisa, não tem a questão de entrar no corpo e agora o outro foi embora. O espírito saiu dali, ele tomou esse corpo, substituiu aquela alma por outra. Não. Essa é a primeira pergunta que ele faz em relação à possessão. 474, ele fala, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência
de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada, ou seja, a pessoa já não tem mais vontade, ela praticamente não governa a própria vida. Fala assim, fica aí a pessoa fica, a pessoa vai, aí se faz tal coisa, faz tudo aquilo que o espírito determina. É esse sentido que ele está perguntando. E aí o espírito responde, sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Então, ele está explicando que realmente existe, né? Ao mesmo tempo, tem que chegar e lembrar, essa situação do espírito acabar dominando não acontece sem a vontade da pessoa. Então, a pessoa aceita essa obsessão, ela começa a compartilhar com pensamentos, sentimentos semelhantes e durante muito tempo fica na mesma vibração. O espírito vai para todos os lugares com ela e ela continua naquele mesmo pensamento, aqueles mesmos sentimentos, não se modifica, não se transforma e aí começa a ter aquela ligação mais fortalecida. E quanto mais se fortalece os laços, mais ele pode dominar. Então é isso que ele está explicando. Tem uma nota aqui de Kardec que diz o seguinte: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Ou seja, possessão de fato, como fala aquela questão da Igreja Católica que supõe que o espírito substituiu temporariamente, a alma foi embora para algum lugar e acabou, tá? Aquele espírito que dominou o corpo. É como se tivesse aniquilado a alma. Não, não é dessa forma que se vê. Se pode chegar a entender através da subjugação, ou seja, o espírito está subjugado, como se igual uma pessoa que está sobre um cavalo, que o dirige para a direita ou para a esquerda. Então, ele mostra para ele, fala assim, vem para cá, e aí ele vem para lá, ele vai. Então, de acordo com a vontade dele, ele dirige, de certa forma, o encarnar. É isso que ele está explicando. Questão 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Então, alguém pode chegar assim, olha, eu vou me libertar dos maus espíritos através de mim mesmo. Aí ele fala o seguinte, sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Se a gente lembrar a questão de um espírito, o espírito é uma pessoa como nós. Então vamos pensar, se uma pessoa chega, está do nosso lado e a gente a vê, e ela fala assim, olha, você agora vai pular daqui desse carro em movimento e vai rolar para fora. Aí você fala assim, não vou fazer isso. Aí a pessoa volta no outro dia e fala, agora você vai pular dessa ponte. Aí fala assim, não vou pular. Agora você vai fazer, não vou fazer. O que vai acontecer? O espírito que está ali, uma pessoa que está do seu lado tentando fazer, ela cansa. Ela não vai fazer. Ela vai se afastar. Ela vai se afastar por uma vontade firme, ou seja, de não desejo aquilo que você está me falando, não quero fazer aquilo que você está me orientando, eu me recuso a pensar da forma que você está me sugerindo, porque os maus espíritos vão sugerir maus pensamentos. É isso que a gente tem que lembrar. Diante de maus pensamentos, assim, eu não acato esse mau pensamento e não desejo o mal, desejo o bem. Diante de qualquer pensamento que seja, não, eu não quero isso, quero um pensamento bom. Você sempre contrapor as forças do bem para que o mal não venha se sobrepor a você.
Questão 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Olha só que interessante. Assim, a pessoa está já num nível mais avançado, está fascinada, não chega a ser um possesso. E aí ele fala o seguinte: bom, vem uma terceira pessoa, já que ele não, a pessoa não está percebendo, pode vir uma terceira pessoa e ajudar ela, né, fazer acabar com essa subjugação. E aí fala assim: como que essa terceira pessoa deve ser? Qual é a condição dela? Aí o espírito responde, né? Os espíritos falam o seguinte: sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Então, a primeira condição que ele fala: essa terceira pessoa tem que ser a pessoa que está com a conduta moral mais digna. Porque dessa forma, o que acontece? Os fluidos dela são melhores para poder ajudar, para poder afastar, só que ela vai atrair o concurso dos bons, porque os bons já andam com ela e, ao mesmo tempo, vão atender o chamado. Assim, eu invoco nesse momento a proteção dos espíritos de luz de tal lugar. O que acontece? Eles vêm. Aí o que acontece? Quando vem as luzes, as trevas se afastam. É isso que ele está explicando, o primeiro passo. E aí ele continua crescendo. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Ou seja, se a pessoa tiver um orgulho, se tiver uma vaidade, achar que fosse bom, espera um pouquinho que agora eu vou afastar todo o mal. Eu determino e vocês vão se afastar. Eles dão risada. Porque a primeira condição de atrair os bons espíritos é a humildade. Então é assim, a pessoa se reconhecer que não é alguma coisa, porque realmente nós não somos. Se a gente analisa todo o universo sem fim, a gente vê que, por mais que se saiba alguma coisa da Terra, é só um dos pequenos planetas de um sistema que ainda precisa de bastante tempo para a gente poder percorrer. E de analisando somente a nossa galáxia, leva-se muitos anos-luz para a gente poder passar por ela. E a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade. E diante disso, se a gente somar todo o universo e todas as milhares de galáxias que existem, aí a gente começa a entender a nossa pequenez. Então, a pessoa ter a prepotência de achar que pode, diante da sua vontade, somente chegar e afastar os maus espíritos, é uma quimera. A pessoa não entendeu o propósito. Aí é lógico que os maus espíritos vão fazer troça dela, vão achar graça. Assim, não, imagina quem ele pensa que é para poder nos afastar. Ao contrário, quando uma pessoa realmente tem um coração bom, deseja o bem, não se acha alguma coisa, pede a um bom espírito o auxílio e não fala assim, eu vou mandar o espírito fazer. Ninguém manda ninguém. Então, você pede ao bom espírito que ele ajude. E você pede a Deus que possa ser feito de acordo com a vontade dele. E aí o que acontece? Se Deus permite, os espíritos vêm e nos auxiliam. Mas porque eles desejam prestar um auxílio diante de uma situação onde você realmente pediu com bastante boa vontade, ao mesmo tempo você se fez digno para solicitar a influência dos bons. Mas vamos parar aqui na questão 477 para darmos continuidade na semana que vem. Agora vamos continuar com o livro Calma, do Emmanuel. Nós estamos na mensagem Acerto de Contas. Então vamos ver o que o Emmanuel nos traz. O companheiro terá tido estranho comportamento, agredindo-te ou prejudicando-te. Não te des a reações precipitadas, sob o pretexto de justificar-te.
Imagina-te antes de tudo em lugar dele. Não te desinibirias se tivesses uma pessoa querida avizinhando-se da morte? Que comportamento seria o teu ante determinada moléstia que te corroesse o corpo, no momento em que alguém te lembrasse o peso de uma dívida? Se te vês à frente de um louco, não podes ignorar que será impossível curá-lo com marteladas na cabeça. Diante do prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mas vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Medita nas pessoas queridas para as quais muitas vezes terás de impetrar a benevolência dos outros. Algumas vezes, até mesmo desses outros a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Em qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus e acerena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Então, aqui o nosso irmão, ele nos traz essa questão dos acertos de contas muito interessante, né? Porque é muito comum na nossa vida sempre ter uma situação de ou agressão ou de prejuízo. Então, ele fala assim, a reação sempre deve ser ponderada. Por isso que ele fala, não se precipite, calma. Então, se coloque no lugar dele. É a questão do exercício da empatia, né? De tentar se colocar no lugar do outro, tentar verificar em relação a várias possibilidades, né? Assim, imagina se a pessoa estivesse morrendo, como que estaria? Imagina se fosse hoje o seu último dia na Terra, como você reagiria? Então, é mais ou menos assim, é esse exercício. O exercício daquilo que te desapega das situações materiais. Porque, na verdade, tudo que nós temos aqui, e que às vezes nos engalfinhamos nas lutas acerbas, são porque a gente não entendeu o propósito da vida, que tudo isso daqui é emprestado e não é nosso. É um usufruto. Isso realmente é a verdade. Aí ele fala, qual o comportamento que a gente deve ter se a pessoa estivesse doente, né? Então, o que que acontece? A gente vai chegar e fazer o possível para poder ajudar. Se a pessoa estivesse louca, assim, agora eu vou curar você através de uma martelada. Não vai. Então, a pessoa não está bem, a pessoa está fora de si, não dá para esperar que ela tenha uma razoabilidade adequada e que ela possa ter atitudes que seriam adequadas para uma pessoa num juízo perfeito. E aqui ele está dizendo outra coisa, diante de um prejuízo material, mesmo de grandes proporções, se pode sustentar-te sem que o devedor consiga solvê-lo, mas vale esperar que provocar um rompimento de consequências imprevisíveis. Isso é interessante, porque, assim, às vezes a gente pensa assim, agora vai me pagar de qualquer jeito. Então, ele está dizendo assim, às vezes tem um prejuízo material, às vezes é uma situação, uma grande soma. Quando você não faz por onde prejudicá-lo, e você entrega nas mãos de Deus, Deus te devolve de acordo com a vontade dele, no tempo que ele quiser. E aí a outra pessoa se torna credora sua. Mas você passou bem. E aí ele fala, pensa nas ocasiões em que corações amigos te haverão desculpado as próprias faltas. Então, que a gente erra também. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai desculpar os outros também no momento que eles faltarem conosco. Porque vai haver essas ocasiões e vai chegar o nosso momento de ser testado para desculpar. Medita nas pessoas queridas para as quais muitas vezes terás de emprestar a benevolência dos outros, algumas vezes até mesmo desses outros, a quem talvez pretendas constranger com desafios e exigências. Então, às vezes a gente tem que chegar e pedir para que outras pessoas sejam benévolas para com alguma pessoa querida nossa, assim, não faz isso, é o meu filho, ele acabou jogando a pedra na sua janela, mas não é que ele queria fazer o mal, então você ia pedir por outra pessoa que fez o mal. Então, dessa forma, a gente tem que analisar, então, em relação a outras pessoas que às vezes pedem também para a gente ser mais compassivo, para que a gente tenha capacidade de perdoar. Não, esquece um pouquinho, por favor, ajuda ele. Então, a gente tem que lembrar dessa forma que o Emmanuel está trazendo. E aí ele fala assim, qualquer acerto de contas, medita na extensão das nossas dívidas para com Deus. E acerena-te na certeza de que, acima de todos os conflitos, a paciência vale mais. Então, em todo acerto de conta, vamos lembrar que, na verdade, a gente deve muito
é para a divindade. E diante disso, que a gente possa ter certeza que, na graça de Deus, se acaso tiver alguma dívida que a gente queira acertar de forma muito ferrenha, vamos pacientar, acerenar e entregar nas mãos do Pai. Agora vamos então ler um pouquinho sobre o livro da amizade de Meimei. Oração da criança ao homem. Não me recuses os benefícios da escola e do trabalho, e nem me induzas a qualquer ideia de ódio e separação. Vamos lá a mensagem. Edificaste um mundo novo, em que me veja num futuro melhor. Auxilia-me a ter alegria dentro dele. Deste-me liberdade. Ensina-me a ser livre, sendo feliz. Colocaste-me no centro da cultura, com acesso a mais avançadas experiências. Guia-me os passos para que não me sinta em desequilíbrio e para que o desequilíbrio não me enlouqueça. Dizes que me defendes. Não me recuso os benefícios da escola e do trabalho e nem me induzas a qualquer ideia de ódio e separação. Inventaste estradas nos céus. Ajuda-me a construir caminhos em que possa fazer o meu encontro com os semelhantes no clima da compreensão e da paz. Criaste máquinas preciosas para meu reconforto. Ensina-me a dirigi-las com amor e responsabilidade, para que elas não me esmaguem. Desenvolveste o progresso e levantaste a grandeza material em todos os recantos da terra. E agradeço-te por tudo, a ti, que me acolhes com tanto carinho e com tanto amor, mas peço, com todas as forças de meu coração, para que não me afastes de Deus. Então aqui, a nossa irmã nos traz aquela lembrança da criança e ao mesmo tempo da responsabilidade que nós temos para com elas. Então a gente já foi criança um dia e nós já tivemos experiências boas quando fomos crianças e experiências amargas também. Alguns de nós trazemos, às vezes, uma programação muito negativa diante de vários ensinamentos distorcidos, vários apontamentos desairosos, vários anátemas que sofremos diante da nossa criação. Então, o que acontece? Pode ser que nos tornemos adultos com determinadas deficiências no campo emotivo, num campo intelectivo, num campo social. E a gente tem que lembrar, agora que nós somos adultos, de que forma nós tratamos as nossas crianças, sejam os nossos filhos, os nossos sobrinhos, aqueles que passam na rua, que não conhecemos. E aí ele fala para a gente auxiliar a ter alegria dentro desse mundo. Então não vamos trazer o amargor. Ensinar a ser livre sendo feliz. Guiar os passos, mas ao mesmo tempo para que ele não se desequilibre, para que ele não se perturbe. Dar a escola necessária e o trabalho edificante na medida adequada, para não induzir qualquer ideia de ódio ou de separação, porque todos nós estamos unidos e não tem separação em lugar nenhum. Qualquer astronauta que chegue a qualquer nave que saia da órbita da Terra e veja, não existe nenhum muro que nos separa. Só existe um planeta onde estamos aqui inseridos. Aquilo que nós dizemos, este é um país, o outro é outro país, é separado às vezes por um rio, às vezes é separado por uma linha imaginária que de uma rua está um lugar, outra rua já é outro país. Ele diz o seguinte: ajuda-me a construir caminhos para que eu possa fazer o meu encontro com os meus semelhantes. O clima da compreensão e da paz. Então, se a gente não tem compreensão com o outro em casa, se a gente não tem paz com o outro em casa,
A gente vai ensinar as crianças de que forma? Ao mesmo tempo, diante de uma situação de um veículo que a gente tem, às vezes, está lá o filho e pode chegar e observar um comportamento que não é muito adequado e como que ele vai guiar depois o próprio carro. Por isso que ele fala também, para ensinar que as crianças dirijam com amor e responsabilidade. E em todas as circunstâncias, os pais são os exemplos. E ele finaliza dizendo o seguinte, né? Ela fala: desenvolveste o progresso e levantaste a grandeza material em todos os recantos da terra. E agradeço-te por tudo. A ti me acolhes com tanto carinho e com tanto amor, mas peço com todas as forças de meu coração para que não me afastes de Deus. Essa é a assertiva mais importante e, ao mesmo tempo, a ressalva que nós devemos sempre lembrar. Não tem como nós vivermos e levarmos a educação apartada da divindade. A educação necessariamente precisa ter uma base moral, mas voltada principalmente aos valores morais e divinos. De outra forma, sofremos talvez a possibilidade de perder uma oportunidade preciosa de conduzir, através do Evangelho de Jesus, os nossos pequenos para o bem, para uma boa vida feliz realmente. É necessário ter lastro moral. E qual lastro melhor do que os ensinamentos crísticos, que nos aproximam de Deus? Então fica a nossa reflexão para que os nossos votos sejam de paz, amor e de muita fraternidade para com todos. Então, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.